Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Seja feliz com Jesus. Oh, glória. Jesus, ele que pode mudar a sua vida, transformar totalmente, trazer uma nova unção sobre a tua vida e te abençoar. Não importa como você esteja, né? Se tem muito dinheiro ou pouco, Jesus não está olhando para isso, não. O homem olha o quê? O que está adiante, como eu e você. Mas Deus olha o quê? Para o coração. Ele vê o seu coração. Não é que ele vê tudo, mas ele está falando de um modo ali que ele vê o teu interior. Né? O teu interior ele vê, ele conhece, ele sonda e te recompensa também através das suas boas obras, de tudo. A gente vai estar meditando a palavra, porque muitos filhos de Abraão são mantidos que presos, né? E essa palavra, Deus deu direção em Lucas 13, versículo 16. Depois a gente vai voltar alguns versículos, né? Para entender. Ó. Não convém soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Né? Jesus aqui falando a alguns judeus ali, alguns homens que reclamaram através de uma libertação de uma mulher que havia 18 anos. E Jesus fala uma pergunta que não convém soltar dessa prisão, né? Uma mulher que já está há 18 anos, presa por Satanás, em vários tipos de angústia. Né? Imagina 18 anos, a pessoa encurvada. E se a gente voltar aqui bem no início, ó, Lucas 13, 11, diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Imagina, talvez você tenha tanta coisa, né? Tem uma casa boa, tem um carro bom, tem uma esposa maravilhosa, tem vários recursos, né? Tem até dom, tem sabedoria, tem inteligência, né? Tem uma loja, tem várias coisas. Só que essa mulher tinha o quê? Ela tinha um espírito de enfermidade. Meu Deus. Tanta coisa a pessoa pode ter, mas o que ela tinha é o quê? Ela tinha um espírito de enfermidade na vida dela. Já viu o quê? 18 anos. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Se a gente for entender que Jesus estava numa sinagoga pregando a palavra, é de costume Jesus pregar a palavra em sinagoga, ensinando a respeito do reino de Deus, do Pai. Nesse dia que ele foi ministrar, estava essa mulher lá. E o que eu achei interessante era a filha de Abraão, não era uma mulher que não conhecia a palavra de Deus. Era a mulher do corpo, estava unida ali, sempre estava na sinagoga. Até que a gente vai entender que Jesus falar filha de Abraão, quer dizer que era uma mulher conhecedora da palavra de Deus. Porém, havia um espírito de enfermidade. Que esse espírito de enfermidade estava na vida dela, tinha alguma legalidade também. Porque não tem como a pessoa estar na sinagoga, sendo filho de Abraão e ainda com espírito de enfermidade. Então, tinha alguma brecha na vida dela. A Bíblia não relata exatamente o que é, mas que dá para entender. Ó, filho de Abraão, uma mulher vencedora. Porém, tinha alguma legalidade na vida dela, alguma brecha. Lá, 18 anos atrás, esse demônio entrou na vida dela. Alguma brecha que ela cometeu na vida dela, 18 anos atrás, e esse demônio entrou na vida dela e ficou muitos anos. E, inclusive, ela ia para a sinagoga e junto com o espírito de enfermidade ia com ela. E ela andava encurvada, uma situação muito difícil, encurvada,
ela não queria endireitar, mas não podia. A Bíblia fala que, de modo algum, ela poderia endireitar-se. Só que Jesus estava naquele dia, teve compaixão dela. Jesus chamou ela e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E Jesus foi e colocou a mão nela. Quando Jesus colocou a mão sobre a cabeça dela, ela endireitou-se. E ali aquele demônio saiu. Foi liberta ali. Automaticamente foi liberta. E houve ali uma murmuração daqueles que estavam na sinagoga, porque muito se indignou ali, porque dia de sábado, naquela época da lei, poderia trabalhar, várias coisas não poderia. Jesus falou assim: mas tu não dá água, né, no jumento, tu não dá comida também, porque eu não posso libertar essa mulher da prisão. Por isso que ele disse assim: não convém soltar desta prisão, ou seja, no dia de sábado, essa filha de Abraão, ou seja, a mulher estava em uma prisão ali, espiritualmente, sofrendo, já havia muitos anos, né? Mas o que a gente vai entender é que havia uma brecha na vida dela ali, que fazia aquele mal vir anos e anos. Por isso que a gente tem que parar para pensar. Talvez você colocar sua cabeça, né? Você deitar um pouquinho e começar a refletir, voltar um pouco lá atrás, né? E entender, será que eu cometi alguma brecha? Depois daquele ano lá, a minha vida começou sempre a mais a mesma. Depois daquele 5 anos atrás já estou sofrendo. Aí você vai pedir para o Espírito Santo te lembrar lá, aqueles 5 anos atrás lá, ver se foi alguma brecha, alguma coisa que você falou, não sei. E você trazer na sua memória o que aconteceu com essa mulher. Havia 18 anos. Então, 18 anos atrás ela fez alguma coisa. Ou cometeu alguma coisa, ninguém sabe, a Bíblia não relata. Mas dá para entender que o diabo tinha muitos anos na vida dela. Então tem sofrimento, que a pessoa vai sofrendo, e talvez o negócio foi lá atrás, só que a pessoa cometeu algum deslize lá atrás, e a cobrança está aí, ó. Ela não vai parar enquanto a pessoa não se arrepender de verdades daquele delito, ou talvez é uma consequência também. E tudo que nós faz, colhe. Talvez foi coisa lá dos anos atrás. A pessoa está colhendo agora. Precisa de pedir para Deus discernimento para entender, porque mesmo sendo filho de Abraão, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo orando, jejuando, mesmo conhecendo pessoas do ministério, isso não vai te livrar se você cometeu algum pecado, alguma coisa, porque essa mulher aqui, ó, ela tinha um espírito de enfermidade. Imagina, ela tinha um espírito de misericórdia. Você pode ter tantas coisas, menos um espírito do mal. Não, o que eu quero ter é outras coisas, coisa boa. Mas essa mulher tinha um espírito na vida dela. Imagina, 18 anos, onde que ela fosse, o diabo estava junto. E para piorar, não conseguia nem andar direito, curvada. Mas Jesus arrancou aquele mal ali, expulsou da vida dela. Mas a gente tem que refletir o que está atrapalhando nossa vida. Já tem que vai puxando alguns anos atrás já. Ou deixou de fazer alguma coisa, cometeu alguma coisa lá atrás, precisa de um conserto. Você brigou com alguém lá atrás. Até briga também, a pessoa briga com uma pessoa e brigou, não perdoou e segue a vida. Segue a vida, mas ficou uma brecha lá atrás, uma briga, uma confusão, que precisa do quê? De um conserto. Talvez se você vê a pessoa, não, você não fala com essa pessoa que você brigou, talvez precisa pedir um perdão para sarar, você ser livre disso. Tem várias situações. Essa mulher, Bíblia não relata o que era, de fato, que ela cometeu lá atrás. Mas alguma coisa aconteceu.
Uma coisa, alguma brecha, alguma situação aconteceu na vida dela. Você sabe o que está te atrapalhando, né? Esse canal aqui é mais sobre esse assunto mesmo, né? Inclusive, Deus já está me dando outras palavras. E essa palavra mais para mexer com a sua mente, para você raciocinar. O que está acontecendo? O que eu fiz lá atrás que está acontecendo na minha vida, eu preciso me consertar. Eu também já precisei me consertar. Algo que aconteceu, algo que não aconteceu também não tem que falar nada. Graças a Deus. É tudo que acontece, você tem que falar. Tem que ser humilde para pedir perdão, para falar. É muito importante para você se livrar disso. Não ficar trazendo aquele fardo pesado, aquela situação já há muitos anos vindo sobre sua vida. Então não há necessidade para isso. A necessidade é pedir misericórdia e perdão e não andar como essa mulher aqui. Imagina, ela tinha um espírito. Imagina quem quer um espírito? Ninguém. Mas quer coisa boa, né? Mas quer alegria, vitória. Só que essa mulher tinha um espírito, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, ela estava ali no culto e Jesus vendo chamou ela. Falou: mulher, a enfermidade, você já está livre da enfermidade. Não bastou só falar, mas precisou também colocar a mão ali e expulsar aquele demônio. Então tem coisa que você está ouvindo aqui agora, mas você precisa que uma pessoa coloque a impulsão de mão sobre você, o seu pastor, o seu líder, não sei. Porém, vemos duas situações. Jesus disse: a mulher está livre da tua enfermidade. Mas ele colocou as mãos sobre ela. É isso que acontece. Muita gente só quer ouvir em casa, até pelo vídeo aqui. A pessoa não é, talvez você não congrega na igreja, só está ouvindo. Mas não basta só ouvir, não. Jesus colocou a mão, ó. Então, falta isso sobre você também. Não basta só falar. Alguém tem que orar, alguém tem que impor a mão sobre você e te abençoar. Na onde você está? Na igreja. Ela estava na sinagoga. E Jesus estava pregando na sinagoga. Mas se ela não estivesse na sinagoga, que nos dias de hoje é a igreja. Então ela ouviu. Você está me ouvindo agora. Mas você precisa ir para a casa do Senhor. Receber posição de mão. Uma posição de mão para receber a tua cura, a tua direção. Aí a chave da sua vitória. Você não está indo na igreja. Você está ouvindo. Coloca no YouTube, vê uma pregação. Tem várias pregações no YouTube. TikTok, Instagram, Facebook. Tem aqueles momentos lá de 10 segundos, uma palavra bem rápida. Mas está faltando isso aqui para você, ó. Endireitar. Você não se endireitou ainda. Ó, Jesus disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre da enfermidade. Mas quando Jesus coloca a mão, logo se endireitou e glorificou a Deus. Então ainda você precisa se endireitar. Ainda não se endireitou a sua vida. Você anda encurvado ainda. Anda em várias situações. Então você precisa, ó, de uma mão, uma posição de mão. Não é qualquer mão também não. Mas aqui diz bem claro. Logo se endireitou depois da imposição de mão, depois da palavra e a mão também. Agora você só quer ouvir, não vale. Tem que estar na casa de Deus. Deus abençoe sua vida. Manda para aquela pessoa que não está congregando, que não está na igreja, que está enfrentando situação. Talvez essa palavra vai ajudar essa pessoa. Amém? Deus abençoe. Logo, logo vai ter outros vídeos abençoados.